Olá pessoal, aqui é o professor Walter Fernandes e na aula de hoje nós vamos resolver exercícios sobre as leis de Newton, que foi o assunto da nossa última aula. Para deixar o vídeo mais interativo, eu estou usando aqui esse quadro interativo e vou apresentar aqui os slides, as questões e a resolução também, ok? Então vamos começar a nossa aula, lembrando, do que foi trabalhado na última aula, que foram as leis de Newton, né? Só para lembrar aqui, pessoal, então nós vimos o princípio da inércia, na nossa última aula, o princípio da inércia, todo o corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força resultante diferente zero atue sobre ele durante o intervalo de tempo. Já a segunda lei diz que a força resultante que atua em um corpo varia sua quantidade de movimento em um certo intervalo de tempo. Aqui cabe citar, que essa definição ela pode ser representada assim, força resultante é igual a variação da quantidade de movimento em um certo intervalo de tempo. Isso aqui resulta na expressão força resultante, massa vezes aceleração. Então, vamos precisar lembrar dessa expressão para resolver alguns exercícios da aula de hoje. Tudo bem? E a terceira lei de Newton, ou lei da ação e reação, para toda força de ação temos uma força de reação. Esse par de forças, ok, pessoal? Esse par de forças apresenta mesma direção, mesma intensidade, sentidos opostos. Então, isso aqui foi o nosso conteúdo da última aula e vamos estar recordando cada tópico desse em exercícios. Vamos lá então, vamos começar. Questão 1. As figuras a seguir mostram imagens de um teste de colisão. A foto A revela o momento exato da colisão do carro com o muro. Nesse instante, a velocidade do carro era 56 km por hora. Aqui está a velocidade do carro. As fotos B, C e D são imagens sequenciais da colisão. O motorista, que usa o cinto de segurança, fica espremido entre o seu banco e o volante. A criança, que estava sentada no banco da frente, ao lado do motorista, bate no para-brisa e é arremessada para fora do carro. Então, aqui estão as imagens da questão 1. Imagem figura A, B, C. E na figura D, observem que a criança é arremessada para fora do carro. Tudo bem? Vamos lá então. Com relação ao que foi dito acima e baseando-se nos conhecimentos de física, pode-se afirmar que, letra A, não é necessário que os passageiros sentados na parte traseira do carro usem cinto de segurança. Errado. É necessário que eles usem cinto de segurança. Na verdade, todos. Letra B. Em razão da inércia, os passageiros são lançados para frente, conforme se observa nas fotos B, C e D. Essa aqui, de cara, já é a resposta. Vamos ver as demais? O erro nas demais. Letra C. O cinto de segurança contribui para reduzir a aceleração do carro. Não é para reduzir a aceleração do carro, e sim dos ocupantes do carro. Então, por isso que a letra C está errada. Letra D. O atrito entre o banco e os passageiros é suficiente para impedir que eles sejam arremessados para frente. Se fosse, o garoto não era arremessado. Então, também confere. Então, questão 1, alternativa correta, letra B. Ok? Então, alternativa correta, letra B. Tranquilos? Vamos lá, para a próxima. Questão 2. Um octocóptero com seus equipamentos tem massa de 20 kg e consegue ascender, no caso aqui, subir verticalmente com aceleração de 3 metros por segundo. Então, ele está subindo. O nosso octocóptero está subindo. Bem, sabendo que a aceleração da gravidade tem valor 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que a força resultante que atua sobre esse octocóptero é. Aqui temos as opções, vamos resolver o problema e a gente volta para as opções, ok? Vamos lá. A massa
é 20. A aceleração é 3. Se usarmos a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Substituindo os valores, a massa é 20, a aceleração é 3. Então, portanto, a força resultante vai ser 60 newtons. E como o octocóptero está subindo, a força resultante também vai ser na direção vertical e para cima. E o módulo é 60 newtons. Diante disso, nós podemos agora retornar às opções. Vamos lá. Sabendo que a aceleração gravitacional tem valor 10, podemos afirmar que a força resultante que atua sobre o octocóptero é: letra A, vertical, está certo, para baixo, está errado, e o módulo não é 200. Letra B, vertical, correto, para cima, correto, e o módulo é 60. Então, aqui já chegamos à alternativa correta, que é a letra B. Letra C, qual o erro? A direção é vertical, correto, para cima, correto, só que o módulo não é 30. E a letra D, não é horizontal, não é para a esquerda e o módulo não é 100. Então, questão 2, alternativa letra B. Próximo exercício. Exercício 3. Vamos lá. Em tirinhas, é muito comum encontrarmos situações que envolvem conceitos de física e que, inclusive, têm sua parte cômica relacionada de alguma forma com a física. Considere a tirinha envolvendo a turma da Mônica mostrada a seguir. Bem, na tirinha vamos ver aqui que os amigos de Cascão dizem, os amigos de Cebolinha dizem, Cebolinha quer parar de torcer para a Mônica? É claro que Cebolinha vai torcer para a Mônica, porque se ele não torcer para a Mônica, ele vai cair. Né? Se Mônica não ganhar a competição, Cebolinha vai cair. Então, por isso que ele quer torcer para a Mônica. Essa é a parte cômica da tirinha. Vamos agora à parte física da tirinha, certo? Bem, é um problema que envolve, pessoal, a lei da ação e reação. E como nós vimos, para toda ação tem uma reação de mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Detalhe importante, para você observar se um par de forças forma ação e reação, temos que ter dois corpos e uma força atuar em cada corpo. Vamos ver aqui as opções. Letra A. A força que Mônica, corpo 1, exerce sobre a corda, corpo 2. E a força que os meninos, envolveram 3 corpos, então não pode ser a letra A. Letra B. A força que Mônica, corpo 1, exerce sobre o chão, corpo 2, e a força que a corda, mais um corpo. Não vou nem ler o resto. Letra B está errada. Letra C. A força que Mônica, corpo 1, exerce sobre a corda, corpo 2, e a força que a corda, já foi referida a corda, faz sobre a Mônica, forma ação e reação. Então, a alternativa C só tem 2 corpos, Mônica e corda. Vamos ver a D? A força que Mônica, corpo 1, exerce sobre a corda, corpo 2, e a força que os meninos, corpo 3, exerce sobre o chão, 4 corpos, ou seja, não forma ação e reação. Então, questão 3, a alternativa correta é a letra C. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Vamos lá. Só um minuto. Pronto. Uma pessoa está em pé dentro de um ônibus
que se move com velocidade constante. Isso aqui é importante, viu? Não esqueçam. Vou colocar logo aqui para gente para vocês não esquecerem em questões futuras. Se a velocidade é constante, a aceleração, pessoal, é igual a zero. Força resultante é igual a zero. Lembrando, não quer dizer que não tem força resultante. Tem, mas o somatório delas é nulo. Nesse caso aqui, ó, o objeto, nesse caso, pessoal, o objeto ele pode estar em repouso ou um movimento retilíneo uniforme, tá bom? Não esqueçam isso. Bem, suponha que outra pessoa parada na calçada, então imagine que tem aqui uma pessoa parada, certo? Parada na calçada, referencial externo, possa visualizar a fruta caindo até vê-la atingir o piso do ônibus. Então, das ilustrações a seguir, qual é a representação correta, certo? Da posição em que a fruta atingiu o piso do ônibus. O que vocês acham aí? Vamos ver aqui, analisar com cuidado essa questão, uma questão muito boa. Bem, como nós vimos agora há pouco, na tela anterior, se, tá aqui, vamos só repassar aqui para não repetir, velocidade constante, aceleração nula, força resultante nula. Isso quer dizer que o corpo, no caso, está para o referencial externo em movimento uniforme. Então, no problema, não foi informado o sentido, se o sistema se movia para a direita ou para a esquerda. Isso não foi informado, mas como o movimento é uniforme, é indiferente, né? Então, a fruta vai cair exatamente, pessoal, exatamente nos pés do menino. E isso está na letra D. Ok? Tudo isso por causa dessa... Opa, aqui, ó. Tranquilos? Então, exercício, questão 4, letra D. Vamos lá. Exercício 5. Belém tem sofrido com a carga de tráfego em suas vias de trânsito. Os motoristas de ônibus fazem frequentemente verdadeiros malabarismos que impõem desconforto aos usuários devido às forças inerciais. Se fixarmos um pêndulo no teto do ônibus, podemos observar a presença de tais forças, sem levar em conta os efeitos do ar em todas as situações, é importante, sem levar em conta os efeitos do ar, certo? Bem, então, aqui está a pergunta e as figuras. Ele fala o seguinte, se a velocidade, sendo V a velocidade do ônibus, a sua aceleração, a posição do pêndulo está ilustrada corretamente. Vamos ver cada opção. Vamos lá. Item 1. O vagão se move para a direita, o ônibus, e a aceleração é zero. Então, o movimento aqui vai ser o MRU. Então, o pêndulo é para ficar na vertical. Então, o item 1 está falso. Segundo, o vagão se move para a direita e ele tem aceleração. Como a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, aqui o movimento é acelerado. Se é acelerado, certo? Se é acelerado, o pêndulo tende a ficar, então ele é jogado para trás, entre aspas, por isso que o item 2 está correto. Terceiro item, se o 2 está correto, o terceiro está falso, porque é exatamente igual ao segundo, então o pêndulo é para ser jogado para trás, ou para tender a ficar parado em relação ao vagão, ele ser jogado para trás.
Item 4. O ônibus se move para a direita e agora a aceleração é contrária. Então, aqui o movimento é um movimento retardado. Então, o pêndulo tende, né? Aqui o ônibus está sendo freado. Então, o pêndulo tende a continuar em movimento, ele tende a ser jogado para frente. Então, aqui está falso. Se o 4 está falso, o 5 é o correto. Então, para a questão 5, situação 2 e 5, então aqui nós temos letra B como sendo a letra correta. Tranquilos? Vamos lá, então, próxima questão. Questão 6. Ao decolar uma aeronave de massa 7 vezes 10 elevado a 14 kg correm por uma pista plana e horizontal, indo do repouso até a velocidade de 252 km por hora, no intervalo de 35 segundos. Nesse processo, a força média resultante em newtons. Bem, então aqui, vamos fazer os cálculos. Ok? Importante, essa unidade é a unidade usual. Para você converter para o SI, divida por 3,6. Esse cálculo vai dar 70 metros por segundo. Ok? Bem, para nós acharmos a força, temos que obter primeiro a aceleração. A aceleração é a razão entre a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. O ΔV vai ser a velocidade final, que é 70, a inicial, 0, que ele sai do repouso, e o intervalo de tempo, 35 segundos. Isso vai dar 70 sobre 35, 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui está a aceleração da aeronave. Agora, pessoal, vamos usar a segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes a aceleração. A massa, 7 vezes 10 a quarta. A aceleração, 2. 7 vezes 2, isso vai dar 14. Vezes 10 a quarta, newtons. Aqui está a força. Bem, ajustando isso aqui, você vai ter, traz a vírgula para cá, 1,4, diminui o número, aumenta o expoente. Pronto. Então, aqui está a força resultante. 1,4 vezes 10 a quinta newton, né? E isso está expresso na alternativa D. Então, questão 6, letra D. Vamos para a próxima. Exercício 7. Para fechar aqui as nossas questões para hoje. Um pássaro está em pé sobre uma das mãos de um garoto. É correto afirmar que a reação à força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto. Se o pássaro faz uma força na mão do garoto, a reação é a mão do garoto aplicar uma força no pássaro. Pronto. Tranquilo, direto. Letra E. Tudo bem? Não esqueçam. Se o pássaro aplica uma força na mão do garoto, a reação é a mão do garoto aplicar uma força no pássaro. Essa é a reação do problema. Tudo bem, gente? Então, hoje resolvemos exercícios dos conteúdos. Primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. E vou deixar aqui para vocês, para a nossa próxima aula, um detalhe interessante. Na aula 1, nós vimos um vídeo cujo o observador estava fora do evento, observador externo. Mas agora, se o referencial for interno, se o referencial estiver dentro, se ele estiver dentro do
do carro, ok? Então agora, nesse caso, como poderíamos descrever os eventos? O evento. As leis de Newton são válidas nesse referencial, então fica aí um questionamento para vocês estudarem e na próxima aula nós vamos trabalhar no referencial interno. Ok? Então, nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.